So, bom dia. As we could begin this morning with another short reflection on one of the elements of the nature of a retreat. Bom dia, eu acho que nós podemos começar essa manhã com uma outra breve reflexão sobre a natureza de um retiro. The first point I mentioned yesterday was the idea of slowing down. On a time of retreat, we obviously slow down. We don't have so many things to do, and we're not so much under the pressure of time. A primeira coisa que eu mencionei ontem sobre a natureza de um retiro é diminuir o passo. Não existe tanta necessidade de correr, não temos tantas pressões para cumprir o tempo com algumas tarefas. Now, I think can you hear me? Todos podem escutá-lo? Can you hear me? Obviously, when we suddenly slow down and move into a slow lane at the beginning of a retreat, this is a little disconcerting for us. Obviamente, quando nós diminuímos o passo e passamos para aquela faixa da estrada em que você pode dirigir mais devagar, isso é um pouco desconcertante para todo mundo. So you always see a certain number of people on the retreat wandering around like lost souls. Então, você sempre vê algumas pessoas num retiro, no começo do retiro, andando por aí como se fossem almas perdidas. What the Chinese call hungry ghosts. Com aquilo que os chineses chamam de os fantasmas com fome, os fantasmas famintos. They're looking for something to do, and they're not used to having this open time between events. As pessoas procuram alguma coisa para fazer porque não estão acostumadas a ter esse tempo livre entre os eventos. So often people wander around the public places hoping that something is going to happen, or they will bump into somebody, or maybe there will be some brochures on the desk that they can look through. Então, normalmente, elas andam pelas áreas públicas da casa de retiro, esperando que uma hora vão encontrar alguma coisa para fazer, ou, de repente, trombar com alguma outra pessoa, ou achar uma brochurinha que eles podem ler. So does that sound familiar to anyone? Soa familiar para alguém isso? Not this group. Não esse grupo, claro, não. But it's quite universal, I assure you. Mas eu posso assegurar para vocês que isso é universal. So, Saint Benedict has an expression that idleness is the enemy of the soul. São Bento tem uma expressão que diz que o ócio é o inimigo da alma. It's a bit like the lack of ecological mindfulness when you get out of the car to run back into the house to pick up something you've forgotten, but you leave the engine running. So the engine, I don't know if you have this in English, but the engine is idling. It's not working, but it's just polluting the atmosphere. I don't think we have an expression, but I can explain it. Em português, eu acho que não existe nenhuma expressão uma expressão fixa para descrever. Ponto morto, mas que continua funcionando. Ah, tá certo. Eu não dirijo, então não sei. É como quando a gente age com uma falta de atenção com relação à ecologia e dirige o carro, para o carro na frente de casa e tem que pegar alguma coisa rapidinho, voltar para o carro e deixa o carro ligado, mas em ponto morto, simplesmente poluindo o espaço. Okay. So, a time of retreat is not a time to be idle. If you're very tired and you want to sleep and you need physically to sleep, then go to sleep. We're not taking a count of names at the talks. So, but
but the time of retreat is not a time just to be idly wandering. Mas o tempo de retiro não é um tempo para ficar no ócio. Se você estiver muito cansado e quiser ir dormir e não comparecer a uma das palestras, você pode dormir. Ninguém vai fazer chamada no início. It's more like going to a gym. It's a spiritual exercise. É muito mais como ir à academia. É um exercício espiritual. So it's not a resort experience. Não, mas não é uma experiência de resort. Now, how then can we use this free time between events on the schedule? Então, como podemos utilizar esse tempo livre entre os eventos na agenda? Well, you can sleep if you like, Você pode dormir se quiser, but no one has ever been enlightened during their sleep. mas nunca ninguém foi iluminado nessa vida durante o sono, dormindo. Or you can read. Você pode também ler. But then, if you read in a contemplative and mindful way, not just to acquire information or ideas, but to chew a spiritual teaching, whether the scriptures or some other spiritual writing. Mas se você for ler, não leia de uma maneira apenas para ter mais informação, mas leia de uma maneira contemplativa, como se você estivesse ruminando aquilo que está lendo, para um texto espiritual ou as escrituras de uma maneira que alimente mais. So I would suggest that when you read, you give a definite period of time to the reading, whether it's half an hour or 20 minutes, so that you are more focused. Então eu sugiro que, se vocês decidirem ler, que deem um tempo definido para a leitura, seja de 20 minutos ou meia hora, para que vocês fiquem mais focados durante a leitura. Or you can walk. Ou você pode caminhar. This morning we had this contemplative walk, which I'm going to ask Rodano to describe a little more in detail so that we can participate in it better tomorrow or later. Hoje de manhã nós tivemos a nossa caminhada contemplativa, que eu vou pedir ao Rodano que descreva melhor para que nós possamos participar dela de uma forma melhor amanhã. So maybe after the talk you could say a few words about contemplative walking. Depois, então, dessa palestra, o Rodano vai falar algumas palavras a mais sobre a caminhada contemplativa. But there's nothing very esoteric about it. It's something you can do on your own, at your own pace, at any time. Não existe nada de muito esotérico nem muito difícil. É alguma coisa que vocês podem fazer sozinhos, no seu próprio ritmo, a qualquer momento que quiserem. Or if you prefer, of course, you go into the chapel and pray in front of the Blessed Sacrament or pray in other ways. Ou, se vocês quiserem, vocês também podem ir a uma das capelas e rezarem em frente ao Santíssimo Sacramento, ou rezarem de outras maneiras. So these are simply suggestions based on experience. And as St. Benedict says in his rule, for monks, if you can think of a better way of doing it, then do it. Isso são apenas algumas sugestões que eu dou para vocês baseado na minha experiência, mas, como diria São Bento na regra, se você achar qualquer maneira melhor de fazer alguma coisa, faça dessa maneira melhor. So that's the idea of slowing down, so that we do not become idle. And I don't know if you probably have the same expression, the proverb, "The devil finds work for idle hands." Então, essas são algumas sugestões para que vocês não se encontrem no ócio. Como diria o provérbio, o ócio é o inimigo da alma. St. Benedict refers to the times of prayer in the monastery as Opus Dei, the work of God.
São Bento se refere aos momentos de oração dentro de uma comunidade monástica como Opus Dei, a obra do Senhor, a obra de Deus. Trabalho di Signore, I think is better. Trabalho do Senhor. Yeah. And similarly, the cloud of unknowing speaks about the times of meditation as the time of the work. Assim também, a nuvem do não saber se refere aos períodos de meditação como os períodos de trabalho. So this is a work that is good in itself and refreshes and revitalizes us and connects us again to the world. Esse é um trabalho bom em si próprio e que nos revitaliza e nos conecta ao mundo. All work, all good work, connects us to the world and is part of the work of nature, the work of creation itself. Todo bom trabalho nos conecta ao mundo e é parte da natureza, é parte do trabalho do mundo em si. I want to speak in a later talk about the idea of play, because that's very central to human experience, but it is not in opposition to the idea of good work. Mais tarde vai ser falado sobre a ideia da brincadeira ou do jogo. Aqui tem um problema de tradução, que a palavra play se refere tanto à brincadeira quanto a jogo, que também é uma ideia central na nossa vida espiritual. So the first element of a retreat is, I think, slowing down, and the second element is shutting up. Então, o primeiro elemento de um retiro é diminuir o passo e o segundo elemento é calar a boca. This means to lay aside all unnecessary words. Isso quer dizer deixar de lado todas as palavras desnecessárias. The purpose is not to be isolated from others, but the reverse, to join them more closely in the common ground of the great silence of God. O propósito não é se separar de ninguém, mas é exatamente o contrário, é estar mais junto das pessoas no solo comum que é o grande silêncio de Deus. But before we can enter this summum silentium, the great silence, we have to practice the little silence. Mas antes que nós possamos entrar nesse summum silentium, o grande silêncio, nós precisamos praticar um pouco do pequeno silêncio. To control our tongue, as St. James says in his letter in the New Testament. Controlar a língua, como diria São Tiago na sua carta no Novo Testamento. He says that the tongue is the rudder, you know, the rudder, leme? The tongue is the rudder of the soul. It decides what direction you're going to move in. Diz ele que a língua é o leme da alma. Ela decide em que direção você vai. So if we cannot control our tongue, then we cannot control the direction in which we are heading. Então, se não conseguimos controlar a nossa língua, nós não conseguimos também controlar a direção para a qual nós caminhamos. So a time of retreat is a time where we strengthen our self-control over speech. Então, o período de retiro é um período em que nós fortalecemos o autocontrole em termos da nossa fala, do nosso discurso. And this simple discipline of living together in the little silence reveals the great silence of God in which we are all moving. Mas essa disciplina simples de viver junto, viver em conjunto nesse pequeno silêncio, nos leva a uma compreensão maior do grande silêncio. This is why we find silence as a central element of the teaching of all the masters of the mystical tradition.
É por isso que nós encontramos o silêncio como sendo um elemento central em todos os ensinamentos dos grandes mestres, Mysticals. Yes. mestres místicos. Yes. St. John of the Cross says that God has only spoken one word. São João nos diz que Deus falou apenas uma única palavra. And he repeats this word continuously. E que ele repete essa palavra continuamente. And Meister Eckhart says, there is nothing so much like God as silence. Mestre Eckhart diz que não há nada tão como Deus quanto o silêncio. So the Word of God, Jesus incarnate, and like the mantra, leads us into silence. Então, a palavra de Deus, que é Jesus encarnado, assim como o mantra, nos leva ao silêncio. This is not only, of course, the absence of noise. É claro, isso não é simplesmente a ausência de barulho. In the jungle, there is always noise, but the jungle is a place of profound stillness and silence, although it's a place where nature is at work in the busiest of ways. Na selva existe sempre muito barulho, embora a selva seja um local de profundo silêncio e trabalho, onde a natureza se encontra da maneira mais ocupada. This is why we feel closer to God in nature. É por isso que nós nos sentimos mais próximos a Deus na natureza. Why we go into nature in order to refresh and renew ourselves after the noise of a city. É por isso que nós vamos ficar na natureza para nos renovar e nos revitalizar quando queremos sair do barulho da cidade. And perhaps it is the fact that we've lost this experience of this sacredness of the silence of nature in modern times that we are able to abuse the natural world as we are doing. Talvez seja exatamente porque nós tenhamos chegado a um ponto de dessacralização do silêncio da natureza, que nós estejamos violentando a natureza da maneira como estamos fazendo. I don't know if some of you saw the film The Descendants with, I forget his name, the actor. Yeah? Clooney. George Clooney. There's a theme in that of a piece of virgin territory, virgin land in Hawaii, which his family want him to sell and develop as a resort. And he's struggling with this question throughout the film. Eu não sei se alguém de vocês aqui assistiu a um filme chamado Os Descendentes, em português, com George Clooney, em que existe um pedaço de natureza, de terra virgem, que pertence à família dele, e a família quer transformar num resort. E é essa luta que o personagem dele tem ao longo do filme. For the first time in history, the majority of the human family is living in urban areas. Pela primeira vez na história, a maior parte da família humana está vivendo em ambientes urbanos, em cidades. So increasingly our contact with the natural world is diminishing, and at the same time as we become very fond of TV nature shows like the BBC Planet Earth or the World of Birds, the World of Animals. You know that you probably have those series here as well. Yeah. E
Portanto, o contato humano com a natureza está diminuindo, ao mesmo tempo em que nós passamos a gostar muito dos programas de TV, como Animal Planet, como esses programas que mostram a natureza. So, as urban animals, we love to sit in our air-conditioned apartments and watch films about the Amazon or the Sahara. Como animais urbanos, então, nós adoramos nos sentar na nossa sala com ar-condicionado na frente da TV para assistir programas sobre a Amazônia, sobre o Saara. But I think we can't really experience this sacred quality of silence in nature unless we are physically present to it and physically embedded in it. Mas eu acho que não é possível para nós sentir essa sacralidade do silêncio da natureza, a não ser que nós estejamos presentes para a natureza e embrenhados nela. We can't really have a contemplative experience of nature in our living room. Nós não podemos ter uma experiência contemplativa da natureza na nossa sala de estar. Because contemplative experience, like meditation, is about entering immediately and fully into the present moment. Porque a contemplação da natureza, assim como na meditação, é entrar imediatamente e totalmente no momento presente. And the silence of nature is sacred because in the natural world, things speak only what they are. E o silêncio da natureza é sagrado porque no mundo natural as coisas falam apenas o que elas são. They are not pretending to be something else. Elas não fingem ser uma outra coisa. And their existence is self-evident and self-justifying. E a sua existência é auto-evidente e auto-justificada. If you look at a beautiful tree and you calculate its money in terms of reais, you are not seeing the tree. Se vocês olham para uma belíssima árvore e calculam o valor dela em termos de dinheiro, quantos reais ela vale, vocês não estão vendo a árvore. But if you see the tree embedded in its environment, then you are truly coming closer to the Creator. Mas se você vê essa árvore embrenhada no seu ambiente, você de fato chega mais próximo ao Criador. The Creator who says of himself, I am what I am. O Criador que diz a respeito de si próprio, eu sou o que sou. So that's why we have to be who we are. Por isso que nós temos que ser quem nós somos. Because God is only what God is. Porque Deus é apenas quem Deus é. Now, I've used the metaphor of seeing quite a lot already, and I'd like to explore that a little more. Eu uso bastante a metáfora sobre ver, enxergar, e eu gostaria de explorar um pouco mais essa metáfora. What does it mean to see nature? O que quer dizer ver, enxergar a natureza? What does it mean to see God? O que quer dizer ver Deus? As soon as we speak about something or someone, we objectify it. Assim que nós vemos alguém, assim que nós falamos sobre alguém, nós objetificamos essa pessoa. We think of it as something separate from ourselves, which we can look at and walk around looking at it from different angles. Nós vemos alguém ou algo como separado de nós e que nós podemos olhar de diferentes ângulos. Now, in a way, we have been doing this to the natural world from the beginning. De uma certa forma, desde o início nós temos feito isso com o mundo natural. God brought the animals and plants before Adam
and Adam named them. Deus trouxe as plantas e animais, Deus apresentou as plantas e animais para Adão e Adão os nomeou. So the human animal, the human being, knows that we are different, but this knowledge can be dangerous. Portanto, o ser humano, o animal humano, sabe que nós somos diferentes, mas enxergar isso pode ser perigoso. Because it is true, we can look at nature as if it were outside of us, Porque é verdade que nós podemos olhar para a natureza como se ela estivesse fora de nós. and that's what has enabled us to dominate and control nature. E foi isso que nos permitiu controlar e dominar a natureza. But it is easy to forget that we are also inextricably part of nature. Mas também é fácil esquecer de que nós também somos inextricavelmente parte da natureza. We are dependent on it. Nós dependemos dela. We are, in fact, married to it. Na verdade, nós somos casados com ela. And a husband or a wife can speak about their spouse to a third person without forgetting that they are united at the deepest level to their spouse. E uma pessoa, um esposo, esposa, pode falar sobre o seu companheiro para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa, sem se esquecer de que você está profundamente unido ao seu esposo. So, to contemplate nature is not just a recreational activity. Portanto, contemplar a natureza não é simplesmente uma atividade recreativa. We are not tourists in the natural world. Não somos turistas no mundo natural. In fact, tourism, I'm sorry if there are some of you here who are involved in the tourist industry, but tourism is really the sign of something going seriously wrong in our relationship to our environment. Eu peço desculpa se tem alguém aqui que trabalha na indústria do turismo, mas o turismo é um sinal de que algo está indo profundamente errado na nossa relação com o nosso ambiente. And the reason is that the human nature is enlightened. We become more conscious as we become aware of the nature of the environment, of the natural world. Mas a verdade é que o ser humano se torna mais iluminado à medida que se torna mais consciente do meio ambiente e do mundo natural. And we see that all levels and all dimensions of human nature are involved with some level or stage of evolution in the natural world. Nós vemos que em todos os níveis o desenvolvimento da natureza humana tem a ver com algum dos níveis de desenvolvimento da evolução do mundo natural. So I am animal, vegetable and mineral. Portanto, eu sou natural, vegetal e mineral. So our attitude to the environment is an expression of how we see and treat ourselves and other people. A nossa atitude com relação ao meio ambiente é uma reflexão de como nós tratamos a nós mesmos e a outras pessoas. Our attitude to nature determines our destiny. A nossa atitude para com a natureza determina o nosso destino. We have learned how to dominate it and to exploit it, Nós aprendemos a dominá-la e a explorá-la, but we have forgotten to respect and to love it, mas nos esquecemos de respeitá-la e de amá-la, because we have forgotten our own place within it. porque nós nos esquecemos do nosso próprio lugar dentro dela. The ancient world did not distinguish between science, religion, and society or politics. O mundo antigo não tinha uma distinção entre a ciência,
a religião e a sociedade ou a política. They saw the cosmos as a living entity, as a whole. Eles viam o cosmos como um todo, como uma entidade viva. When we speak of the Greek word for nature is physis, which gives us the word physics, of course. A palavra grega para natureza é physis, que nos deu, obviamente, a palavra física em português. And for them, physis or nature did not mean something inert and static. Para eles, physis ou natureza não significava algo inerte ou estático, Because it was always connected to the idea of growth and development. porque estava sempre conectado à ideia de crescimento e desenvolvimento. Their understanding of nature involved understanding where things came from and where they were moving, how they were evolving. A sua compreensão da natureza envolvia a compreensão de como a natureza, como as coisas se moviam, como evoluíam. So the natural world is alive, Portanto, o mundo natural está vivo. and it's something that we live with and are part of. É algo com o que nós vivemos e do qual nós somos parte. I think many people experience this in a personal way through their gardening or by growing plants in their home or on the veranda of their apartment. Eu acho que algumas pessoas experimentam isso na sua vida cotidiana através da jardinagem ou cultivando plantas nos seus apartamentos, nas suas varandas. And they take great pleasure, and more than pleasure, they have a sense of reverence as they see things grow in the pots in their home or in their environment or in their garden from tiny little seeds, and they grow into beautiful flowers or plants. Eu acho que essas pessoas experimentam um prazer, e mais ainda do que um prazer, uma experiência mesmo contemplativa, de ver como é que uma sementinha pequena vai crescendo dentro de um vaso e vai se tornando uma belíssima planta ou flor. And again, there's a world of difference between seeing something grow that you have helped to grow with your own fingers and looking at something on television. E, novamente, existe uma distinção do tamanho do mundo entre você ver alguma coisa crescer, que você ajudou a fazer crescer, e ver alguma coisa crescendo num programa de televisão. You could almost say it is the difference between mental prayer and the prayer of the heart. Podemos quase dizer que é como a diferença entre a oração mental e a oração do coração. Now, to grasp this mentally is very difficult Agora, compreender isso mentalmente é bem difícil, because we are trained by our education to be objective and to suppress the subjective the subjective point of view. porque nós somos treinados pela nossa educação para ver as coisas objetivamente e extrair delas todo o ponto de vista subjetivo. We even condemn something by saying that's a merely subjective opinion. Nós chegamos até o ponto de condenar alguma coisa dizendo isso é simplesmente uma opção, uma opinião subjetiva. So one of the challenges we face with regard to the environment today is to reduce, not to destroy, but to reduce this attachment to objectivity. Então, um dos desafios que nós temos hoje em dia com relação ao meio ambiente é reduzir, não destruir, essa objetividade com relação às coisas. We have to find a new model for understanding ourselves in the world. Precisamos encontrar um novo modelo para nos localizar no mundo. A new intellectual and cultural balance between the subjective and the objective.
outro equilíbrio cultural e intelectual entre o objetivo e o subjetivo. We need a new kind of consciousness adapted to the conditions of the modern world. Nós precisamos de um novo tipo de consciência adaptado para o mundo moderno. A contemplative way of seeing that gives due respect to the subjective and the objective dimensions. Uma maneira de ver contemplativa que dá o respeito devido tanto ao subjetivo quanto ao objetivo. That's why it is so vital for us to reduce the dehumanization of institutional life that is taking place in our culture. É por isso que é tão vital para nós reduzir a desumanização da vida institucional que está ocorrendo na nossa cultura. In education, in business, in medicine, Na educação, nos negócios, na medicina. the human being is being increasingly objectified by the institutional mentality. O ser humano está sendo cada vez mais objetificado pela instituição, pela mentalidade objetificadora das nossas instituições. Some time ago I had to go to a doctor to get some antibiotics for a virus I had. Algum tempo atrás eu precisei ir ao médico para conseguir uns antibióticos para um vírus que eu tinha. It was a national holiday, so I had to wait 2 hours in the waiting room at the hospital. Era um feriado nacional, então eu tive que ficar 2 horas esperando na sala de espera. Then I went to see the nurse, Depois eu fui me examinar com um enfermeiro ou enfermeira, who of course understood the situation immediately and was very nice and told me what I needed. Ela entendeu a situação, lógico, muito rapidamente, foi muito legal e me disse do que eu precisava fazer. So she said, I'll send a message to the doctor in the next room. So she emailed the doctor in the next room. E ela disse assim, bom, eu vou mandar uma mensagem para o médico que está aqui na sala do lado. Então ela mandou um e-mail para o médico que estava na sala ao lado. So I had to go out, back into the waiting room for another 2 hours. Eu tive que sair e ir para a recepção, para a sala de espera do hospital por outras 2 horas. By that time I thought I would never be able to walk out of that hospital alive. Naquela hora eu já estava achando que eu não ia conseguir nunca sair daquele hospital vivo. Then I was called into the doctor's room, who had picked up my email, or the relevant email. Depois eu entrei na sala do médico, que tinha lido já o e-mail da sua enfermeira. And he was looking at the screen as I walked in, and he kept looking at the screen and asked me to sit down. Ele estava olhando para a tela enquanto eu entrei na sala e continuou olhando para a tela e me pediu para sentar. And he talked to me as if I was on Skype on the computer screen. E falou comigo como se eu estivesse no Skype, na tela do computador, olhando para a tela. And then he wrote the prescription for my antibiotics, which I took with a trembling hand. Depois ele escreveu a receita para os meus antibióticos, eu peguei com as mãos tremendo. And I left the room without any eye contact with the doctor at all. E eu saí daquela sala sem ter tido nenhum contato visual com aquele médico, Now, de forma alguma. there are people who don't like to make eye contact, Tem gente que não gosta de fazer contato visual com os outros. but I think it is part of the doctor-patient relationship that the doctor should at least make the effort to look at the patient. Mas eu tenho a impressão que é parte da relação médico-paciente que o médico pelo menos faça um esforço para olhar para o paciente nos olhos. So that's a small example of what I mean by the dehumanizing of our culture. Isso é apenas um pequeno exemplo do que eu quero dizer com a desumanização das relações dentro da nossa cultura. And this is why I say we need to awaken, or reawaken perhaps, a new way of seeing through and in our society and our social institutions
we need to develop this contemplative vision. É por isso que eu digo que nós temos que redespertar uma nova visão pela qual nós podemos olhar para e pela nossa sociedade. And we'll see later why this new way of looking at the world is also about a new kind of religion, a new kind of religious consciousness. E nós veremos mais tarde como essa nova maneira de olhar para o mundo também é um novo tipo de o despertar de um novo tipo de consciência religiosa. But let's explore a little more what this new way of seeing the world and our place in it means. Mas vamos explorar um pouco mais o que quer dizer essa nova maneira de ver o mundo significa. First of all, we need to remember that we're not the first human beings to face this crisis, this situation. Em primeiro lugar, temos que nos lembrar que não somos os primeiros seres humanos a nos deparar com essa situação de crise. A major shift in human consciousness took place in a period which is called by sociologists and historians the Axial Age, Idade Axial. Uma grande mudança de visão aconteceu num período que é chamado pelos historiadores e sociólogos de idade ou era axial. It's a phrase coined by the German philosopher Karl Jaspers. Foi uma expressão criada pelo filósofo alemão Karl Jaspers. And it refers to an extraordinary moment or period in human development between 800 and 200 BC. E se refere a um período maravilhoso na história humana, do desenvolvimento humano, que aconteceu entre os anos 800 e 200 a.C. And it was during this period that the spiritual foundations of humanity as we know them today were laid. Foi nesse período que os fundamentos, os alicerces espirituais e humanos da humanidade foram colocados. And the same profound change of consciousness happened almost simultaneously in India, in China, and the Middle East. A mesma mudança de consciência aconteceu quase que simultaneamente na Índia, na China e no Oriente Médio. And the breakthrough in consciousness in all of these cultures took place through extraordinary individual thinkers. E todas essas grandes mudanças e descobertas na consciência humana aconteceram através de alguns pensadores individuais. Plato and Buddha, Platão e Buda, Confucius, Confúcio, Jeremiah and Elijah, Jeremias e Elias, the authors of the later Upanishads, os autores dos últimos Upanishads, Zarathustra. Zaratustra. These were individual thinkers who initiated what is often called a great leap of being. Esses pensadores individuais iniciaram aquilo que já foi chamado de um grande salto no ser. And we'll see later how this breakthrough happened during a time of social and cultural breakdown. E nós vamos ver mais tarde como estas grandes descobertas aconteceram num tempo de destruição e de decadência cultural. Human consciousness has developed for thousands of years, and new kinds of society have developed as a result of these evolutions. A consciência humana tem sido desenvolvida por milhares de anos e novas sociedades têm sido desenvolvidas como resultado dessas evoluções.
And it seems as if human consciousness begins with what the scholars called the episodic consciousness. E parece que essa consciência humana acontece através daquilo que chamam de consciência episódica. So in this respect, we are like animals. Neste aspecto, nós somos como os animais. The great apes have learned how to signal to each other, so they have a kind of a language, but they live their lives entirely in the chronological present. Os grandes primatas aprenderam a linguagem de sinais, a se comunicar entre si através de sinais, mas eles vivem a vida deles toda no tempo, na presença cronológica. So they are conscious of what is happening in a particular episode at this moment. Eles têm consciência do que está acontecendo num episódio em particular, neste exato momento. So this episodic consciousness, you might, of course, is still present. We can still find ourselves in this episodic consciousness. Essa consciência episódica é ainda muito presente. Nós ainda nos encontramos muito dentro dessa consciência episódica. You have an opportunity to watch your own states of consciousness as you make the retreat and follow the timetable. E vocês podem ver essa consciência episódica acontecendo bastante durante o período do retiro, quando você segue a programação. So if you find yourself wandering around like a hungry ghost, looking for a piece of paper to pick up and read. Então, se você se encontra como um daqueles fantasmas famintos, tentando achar um pedacinho de papel que você possa ler em qualquer lugar, In fact, looking for distraction, na verdade, procurando distrações, then you can say, I am just like a chimpanzee. você pode dizer, agora estou sendo exatamente igual a um chimpanzé. Do I want to evolve? Quero evoluir? Do I want to be a little more human? Eu quero ficar um pouquinho mais humano? Now, even the great apes, it seems, can learn from the experience of these episodic consciousness. Parece que até mesmo os grandes primatas podem evoluir através dessa consciência episódica. They learn when to fight or when to run away. Eles aprendem a lutar ou a fugir. And the essential element in this aspect of consciousness is attention. E o elemento central nesse aspecto da consciência é a atenção. And we will see later, how the other levels of consciousness are stimulated and awaken through the same power of attention. Veremos depois como os outros níveis mais profundos de consciência podem ser despertados e estimulados pelo poder da atenção. Animals pay very intense attention to what is going on around them. Os animais prestam muita atenção, uma atenção intensa àquilo que está acontecendo ao seu redor. And perhaps this is why we feel somehow connected intimately to animals. E talvez seja por isso que nós nos sintamos tão intimamente conectados aos animais. I was talking to somebody the other day who's just got a new dog. Estava falando com uma outra pessoa, ou com alguém outro dia que tinha ganho um animalzinho, um cachorrinho. And when I went into their house, the dog came running towards us, jumping up and down, so happy and excited to see its master. E quando eu visitei a casa dessa pessoa, o cachorrinho veio correndo, pulando, abanando o rabo, parecia tão feliz de ter visto seu dono. And my friend said, "It's so wonderful coming home and getting such a beautiful welcome every time."
E o meu amigo disse, é tão bom chegar em casa e receber umas boas-vindas tão alegres. He said, actually, the dog usually seems more happy to see me than my wife does. Ele disse, bom, normalmente o cachorro parece estar mais feliz ainda de me ver do que a minha própria esposa. Now, exactly what the dog is paying attention to, I don't know. Eu não sei exatamente no que o cachorro está prestando atenção. They notice us, that's definite, but maybe they just see food. É definitivo, é evidente que eles nos notaram chegando, mas quem sabe a única coisa que eles veem na frente deles é comida. And of course, this quality of attention, as it developed in evolution, is what enabled early man to go out into the jungle or into the savannah and hunt. Provavelmente foi essa qualidade de atenção, esse tipo de atenção, que permitiu aos seres humanos, na verdade, sair para a selva ou para o cerrado e caçar. So the human being has the same quality of attention as the animal. Portanto, o ser humano tem o mesmo tipo de atenção, a mesma qualidade de atenção que o animal. Now, of course, as well as attention, there is the quality of intention. É claro que, além de atenção, existe também a qualidade de intenção. If the hunter is paying attention to the environment, it is with the intention of finding some food. Se um caçador presta atenção ao ambiente, é com a intenção de encontrar comida. But at certain moments, at the most intense moments, when the hunter is paying attention, it is not conscious of its intention. It has forgotten its intention. It is just paying attention with every fiber of its being. Mas nos momentos mais alertas, o caçador presta atenção e acaba esquecendo a sua intenção de achar alguma coisa. Ele presta atenção com todas as fibras do seu ser. So I think we might begin to say that the human being has the capacity for attention for its own sake. Eu acho que podemos então começar a dizer que o ser humano tem capacidade de prestar atenção pela atenção. And later, this capacity for attention develops into what we call prayer. E depois, essa capacidade de atenção acaba se desenvolvendo, dando origem àquilo que nós chamamos de oração. So it is possible for us to live merely in an episodic consciousness, going from one thing to the next. É possível para nós viver apenas nesse estado de consciência episódica, indo de uma coisa para outra? And this rather primitive level of consciousness often characterizes quite highly developed technological culture. E muitas vezes esse tipo de consciência episódica muito primitiva caracteriza sociedades muito desenvolvidas tecnologicamente. What is browsing the web if not episodic consciousness? O que é surfar na web a não ser consciência episódica? Or the endless meetings that business people and church leaders, especially, I think church leaders have more meetings than business people. Ou o que mais a gente poderia achar nessas reuniões de negócios intermináveis ou nas reuniões intermináveis de líderes de igreja? Eu acho que as reuniões deles são mais longas ainda do que as reuniões de negócios. Whenever I meet a bishop, he's either coming from a meeting of bishops or going to a meeting of bishops. Sempre que eu me encontro com um bispo, ou ele está saindo de uma reunião de bispos ou indo para uma reunião de bispos. So, and the business world is not much better. Portanto, e também no mundo dos negócios isso aí não é muito melhor. So, I'm not saying we don't need meetings occasionally. Não estou dizendo que nós não precisamos fazer reuniões de vez em quando. But an excessive number of this kind of activity
condemns us to live in an episodic consciousness without the quality of developed attention. De atividades desse gênero nos condena a viver nesse estágio de consciência episódica sem melhorar nem um pouco a qualidade da atenção. What is meditation? O que é a meditação? Pure attention. Atenção pura. Why do business people and the occasional church leader understand meditation? Por que os líderes do mundo dos negócios ou os líderes religiosos entendem a meditação? Because they know that the quality of their work and the quality of their life is enhanced by this power of attention. Porque eles sabem que a qualidade do trabalho deles e, na verdade, a qualidade de vida é muito melhorada através desse tipo de atenção. We live today in a media culture of incessant communication. Nós vivemos hoje em dia numa cultura midiática de comunicação incessante. But it can create a mental environment of endless chatter. Mas isso pode criar um ambiente mental de conversas intermináveis. That's why it is so important for us to learn, rather than dominating and controlling the environment, we have to learn to dominate and control our technology. É por isso que para nós é tão importante, mais ainda do que dominar o meio ambiente, é mais importante dominar a nossa tecnologia. Hence the importance of turning off your mobile phones E aí, at times. portanto, é aí que está a importância de desligar os celulares de tempos em tempos. I don't have to do it because my phone doesn't work here in Brazil. Eu nem tenho que fazer isso, me preocupar com fazer isso, porque o meu telefone não funciona aqui no Brasil. But this incessant chatter of the media culture distracts us so much that we fail to see what is in front of our eyes. Mas esse burburinho incessante dessa cultura midiática nos distrai tanto que nós não conseguimos ver de verdade aquilo que está bem na frente dos nossos olhos. We can't pay attention to what is in front of us because we do not even see it. Nós não conseguimos prestar atenção naquilo que está bem à frente dos nossos olhos porque não conseguimos sequer enxergá-lo. Our minds have been so conditioned by the computer, by television, by social networking, that we spend much of our life, if not most of our life, in this episodic consciousness. Nós fomos tão condicionados pela tecnologia, pelas redes sociais, pela televisão, que nós passamos a maior parte da nossa vida nessa atenção, nessa consciência episódica. And I think that we see this, we see the evidence of this quite frighteningly in the tools used by education, by schools today. Nós podemos ver algumas evidências disso de um modo até amedrontador nas ferramentas que nós usamos na educação hoje em dia. More and more schools are using computers as major tools in learning and education. A maior parte das escolas hoje em dia está usando computadores como ferramentas das mais importantes no processo de aprendizagem. But the research is showing us that actually this is not a good way to learn. Mas as pesquisas têm nos mostrado que, na verdade, isso não é uma boa maneira de aprender. That knowledge and information does not remain in the child's mind for very long.
que o conhecimento e a informação recebido através desses meios não permanecem muito tempo na mente das crianças. It does not seem to be a natural way of education. I'm not saying it's not a useful tool. We all use Google. But it is not a natural primary way of learning. Não é uma maneira natural e a principal de aprendizado. Eu não estou dizendo que não seja uma ferramenta útil. Todos nós usamos o Google, mas não é a principal maneira. And if our basic way of learning is so unnatural, surely this is going to affect the way we see the world. E se a nossa maneira mais básica de aprender é tão antinatural, é claro que isso vai afetar toda a maneira como nós vemos o mundo. Our capacity for contemplation seems to be connected to this very natural need and capacity for attention. A nossa contemplação parece naturalmente muito conectada com essa necessidade que nós temos para a atenção, de atenção e para a atenção. So, as we go back into the wilderness of this retreat, let me urge you to use the time mindfully. Então, ao voltarmos para a vida natural desse retiro, deixa eu encorajar mais uma vez vocês a usar o tempo de vocês com bom senso. And instead of wandering like a hungry ghost around the cloisters, walk like a hunter in a jungle. Em vez, então, de andar como os fantasmas famintos dentro dos jardins do claustro, caminhem como um caçador. Not looking for something to pounce upon. Não, lógico, procurando alguma coisa para flechar. But just enjoying this wonderful gift of attention that in the human being can be developed to its ultimate state in the knowledge and love of God. Mas aproveitando essa capacidade maravilhosa de atenção que no ser humano pode ser desenvolvida no seu estágio mais alto para se tornar o conhecimento e o amor de Deus.